Olá, caríssimos alunos, espero que todos estejam bem. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de matemática. Aproveitem essa aula para ampliar o vosso conhecimento em matemática. Olá, caríssimos alunos, professor Gilson com mais uma videoaula. Espero que todos vocês estejam bem. E nessa oportunidade iremos abordar análise combinatória. Então vamos fazer uso da nossa apostila. E eu espero que essa videoaula venha te ajudar a compreender o conteúdo da apostila e que tu te saia bem aí na segunda atividade do terceiro bimestre. Então vamos à nossa apostila. Então, como sempre, a apostila que vai nos nortear é essa apostila aqui. Aqui tem só estudo dos sistemas lineares. Eu esqueci de colocar aqui abaixo que ela aborda também análise combinatória. Então nós já estudamos essa parte aqui na primeira atividade. Aqui fomos até regra de Cramer, passamos aqui direto, estudamos aqui o sistema linear, vimos como classificar um sistema. Aí foi a primeira atividade e a gente inicia agora aqui na segunda parte desse conteúdo, que é a análise combinatória, o item 14 da nossa apostila, está na página 7. Vamos ver de que se trata. Veja que aqui no início ele já fala da análise combinatória, evidenciando como com jogos de sorte. A própria palavra da análise combinatória já nos remete a fazer combinação. Então, por exemplo, para ganhar em jogos como Mega Sena, Quina, Loto Fácil, antes de tudo é necessário muita sorte. Por que o Horaicap não está inserido aqui? Porque o Horaicap não é um jogo que tu escolhe os números. Os números já vêm aleatório marcado numa cartela e tu só acompanha o sorteio. Então ele não entraria muito bem aqui, mas esses aqui de Mega Sena que tu escolhe o número, Quina, Loto Fácil. Então veja a chance de ganhar uma loteria. Aí aqui eu tenho uma probabilidade. Veja só. Por exemplo, para você ganhar na Mega Sena, a tua probabilidade de ganhar é uma em cada 50 milhões 63.860 chances. Quer dizer, se existe 50 milhões de chances, tu tem uma nesse meio. Já a Quina são 24 milhões e 40.016 em uma chance. É uma chance em tudo isso aqui. Então isso quer dizer o quê? Se você pegasse todas as combinações possíveis aqui para marcar o folhetinho da Quina, você marcaria 24 milhões e 40.016 bilhetes e dentre esses 24 milhões teria um sorteado, que é o que você marcou, entendeu? É isso que ele quer dizer. É igual aqui, ó, Loto Fácil, tu vai escolher números. Então tu vai escolher aleatório os números e para te ter certeza absoluta que tu vai ganhar, tu teria que fazer as 3.268.760 marcações diferentes. Aí teria uma nesse meio todo sorteado, né, que é a combinação que você ganha, a combinação ganhadora. Quer dizer, não é muito fácil não, né? E a análise combinatória, ela vem exatamente estudar essa questão da combinação de eventos. Olha aqui, ó, por exemplo, olha uma outra combinação de evento aqui, em que a análise combinatória está envolvida. É uma coisa muito aplicada dentro da matemática, por isso ela requer um estudo assim, muito atencioso, muito especial, porque com certeza é objeto no Enem, no vestibular. Aí veja só, essa aplicação da análise combinatória. Para acessar determinado site, é necessário cadastrar uma senha. Veja só, senha é costumeiro a gente utilizar em sites, e-mails e etc, etc. Aí, como é formada essa senha? Ela tem que usar 4 letras diferentes, em maiúsculas. Então eu preciso de 4 letras maiúsculas, eu preciso de 3 algarismos diferentes. Então nessa ordem, primeiro 4 letras, depois 3 números. Aí quantas combinações diferentes eu posso ter? Então veja que pela composição aí do exemplo, pela formação do exemplo, ele diz que a senha ela tem que ter 4 letras e a exigência que elas sejam 4 maiúsculas e que elas sejam diferentes entre si. Também tem que ter 3 algarismos e esses 3 algarismos têm que ser diferentes.
Então seria, por exemplo, 1, 2, 3, 4, essas aqui são as letras. E 1, 2, 3, esses aqui são os algarismos. Né? Então, por exemplo, A, B, C, D, 1, 2, 3. Isso é uma senha. A, B, C, D, 1, 2, 3. Então está seguindo lá, ó, 4 letras diferentes, mas 3 algarismos. Não é separado, isso aqui é junto, tá? Eu só separei o tipo para a gente poder. Isso aqui é junto. Então, essa aqui já é uma senha. Quer ver uma outra senha? Em vez do. Eu vou trocar aqui o A e o B de posição. Então, B, A. Tá aí, já é uma outra senha. E se eu mudar esse número aqui, já é uma outra senha. Então tem que ter 4 letras e 3 números. Aí a pergunta é essa. Veja, eu já fiz 3 combinações aqui. A pergunta é essa. Quantas combinações diferentes? Ou seja, quantas senhas eu posso ter aí? E aqui no texto ele começa a dizer aqui, ó, olha só, sabendo que estão disponíveis 26 letras e 10 algarismos, quantas senhas diferentes pode ser cadastrada nesse site? Veja só, nós temos 26 letras, que é o A, B, C, D, E, F, J, K, K, e 10 algarismos, começando do 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí ele pergunta, quantas senhas? Veja só, aqui ele mostra no computador, então como é que ficaria essa questão das senhas? Olha, aqui são as 4 letras, aqui são os 3 números. Aqui eu tenho exemplo de algumas senhas, ó, AUDT 409, CVEZ 362, então eu tenho 4 combinações diferentes aqui. Mas a pergunta é essa, quantas senhas eu posso ter? Então, a análise combinatória, ela aborda basicamente esse tipo de problema, de combinação. Aí vem os critérios da combinação. Veja só, se puder, como não pode repetir letras, é uma quantidade de senhas. Se pudesse repetir letras, gera uma outra quantidade de senhas. Então tem uns critérios aí, por isso que é interessante esse estudo, por conta desses detalhes aí. Depois a gente volta aqui para resolver esse problema, tá? Aí a gente vem agora para uma coisa que é muito importante dentro do estudo da análise combinatória, esse item 17, que é o princípio fundamental da contagem. O que é? Veja só. É interessante você entender o que é o princípio, porque nós vamos utilizar bastante. Ó. Uma forma de responder a questão proposta seria escrevendo todas as possibilidades e realizando a contagem das senhas. Então imagine só, eu vou escrever todas as senhas e depois eu vou contar quantas tem. Mas isso, olha ele já dizendo, isso pode ser muito trabalhoso. Aí entra a questão da matemática para nos ajudar a resolver problemas. Uma maneira de resolver esse tipo de questão é por meio do chamado princípio fundamental da contagem. Nós temos aqui um exemplo para a gente entender um pouco esse princípio. Olha como é que ele diz aqui. Ó. Em certa lanchonete, para montar um sanduíche, os clientes possuem opções de pão. Então tem 2 tipos de pão. O pão pode ser de centeio ou integral. Aqui eu já tenho, eu já posso optar entre 2 tipos de pães, centeio ou integral. A outra coisa também, 4 tipos de recheio. Quais são os tipos de recheio? Frango, presunto, queijo ou vegetariano. Então aqui a gente tem, a gente já veio para escolher aí 2 tipos de pão, centeio integral, 4 tipos de recheio, frango, presunto, queijo ou vegetariano. Aí a pergunta aqui é essa, de quantas maneiras diferentes, de quantas maneiras distintas um cliente pode montar um sanduíche com um tipo de pão e um tipo de recheio. Pessoal, aí é que a gente vem para a árvore de possibilidades. Veja só, vamos entender como funciona essa questão da árvore. Então o que eu quero montar? Aqui é um sanduíche. A primeira coisa que eu tenho que escolher, o tipo de pães. Eu posso escolher aqui, ó, pão de centeio ou então pão integral. Perceberam? Ele já começa a escrever aí a minha primeira opção. Aí se eu escolher pão de centeio, qual o próximo passo? É escolher o recheio. Então eu posso escolher frango,
Posso escolher presunto, queijo ou vegetariano. Aí eu teria essas combinações aqui, ó. Veja que essa primeira parte é só com pão de centeio. Então eu poderia ter um sanduíche de centeio com recheio de frango, um sanduíche de centeio com recheio de presunto, um sanduíche de centeio com queijo e centeio com vegetariano. Quantas combinações? Uma, duas, três, quatro. Já tenho 4 tipos de sanduíche diferentes. Agora, se eu escolhesse pão integral, agora eu posso pegar o pão integral e fazer a combinação com cada recheio. Aí eu tenho mais 4 tipos de sanduíche. Quer dizer, se eu tenho 2 tipos de pães, 4 tipos de recheio, eu vou ter 8 combinações diferentes. Essas possibilidades também podem ser representadas em uma tabela de dupla entrada. Essa tabela aqui, ó. Então, nessa tabela eu tenho aqui aqui nessa coluna a opção de recheio e aqui nessa linha eu tenho a opção de pão. Aí veja só, combinando pão de centeio com cada um do recheio. Está aqui, ó, tipo de sanduíche. Combinando pão integral com cada tipo de recheio, mais 4 sanduíches. Então, total, 8 sanduíches. Perceberam? Para eu saber a quantidade de combinações, o que foi feito aqui? Se eu tenho 2 tipos de pães, 4 tipos de recheio, ele multiplicou 2 vezes 4. Nesse caso, eu tenho 2 eventos que acontecem simultaneamente. Quais são os eventos? O que é evento dentro da matemática? Eu tenho que entender isso aí, dentro da análise combinatória. O que é evento? Olha, cada evento aqui, a escolha de um pão é um evento, a escolha do recheio é outro evento. Então eu tenho esses 2 eventos que vão acontecer simultaneamente. Aí ele diz aqui, ó, observe que a escolha, aqui é a escolha, tá? A escolha do sanduíche pode ser realizada em 2 etapas. 2 eventos. Escolha do tipo do pão e a escolha do tipo de recheio. Então, para eu escolher o meu sanduíche, eu montar o meu sanduíche, eu tenho 2 etapas de escolha, ou seja, eu tenho 2 eventos aqui a serem realizados. O primeiro deles, escolher o tipo de pão, que pode ser 2 tipos, escolher o tipo de recheio, que pode ser de 4 tipos. Então, qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer num problema de análise combinatória? É verificar, observar, destacar quais são as etapas, ou seja, quais são os eventos que vão ocorrer e de quantas maneiras cada um pode ocorrer. Então, eu tenho 2 eventos, escolha do pão, escolha do recheio. E a escolha do pão pode acontecer de 2 maneiras diferentes e a escolha do recheio de 4 maneiras diferentes. Tanto na árvore de possibilidade quanto na tabela de dupla entrada, o total de possibilidade para a montagem do sanduíche é igual a 8, ou seja, 2 vezes 4. Então, aqui, baseado nesse exemplo, a gente já consegue definir o princípio fundamental da contagem. Aqui ele diz o seguinte: se um acontecimento A pode ocorrer de N maneiras distintas, diferentes, e para cada uma dessas maneiras um acontecimento B pode ocorrer de N maneiras distintas, então a quantidade de possibilidade de ocorrência dos acontecimentos A e B é dado pelo produto N vezes N. Este é o princípio fundamental da contagem. Então veja só aqui para entender o que é o princípio fundamental da contagem. Existe um acontecimento A, que no caso, a escolha do pão. Ele pode acontecer de N maneiras, de 2 maneiras, diferentes, distintas. E tem um acontecimento B, quer dizer, para cada acontecimento A, vai ter um acontecimento B que vai ser ligado para ele. Eles acontecem de forma isolada, mas eles ficam ligados, porque depois que eu escolho o pão, eu vou escolher o recheio. E um não tem nada a ver com a outra. Eu escolhi pão integral, não tem nada a ver se eu escolher presunto ou se eu escolher queijo.
Quer dizer, um não implica na escolha do outro, mas os dois ficam ligados. Por isso que ele diz assim, ó, para cada uma dessas maneiras, para cada uma forma de pão que eu escolher, um acontecimento B, que é a escolha do recheio, pode ocorrer de M maneiras, de 4. Quer dizer, se eu escolher pão de centeio, eu tenho 4 possibilidades de recheio. Se eu escolher pão integral, eu tenho 4 possibilidades de recheio. Por isso que ele diz, a quantidade de possibilidade dos dois acontecimentos, de ocorrer os dois acontecimentos, é dado pelo produto das possibilidades deles. Isso é o princípio fundamental da contagem. Aí eu tenho mais um aqui, ó. Tem um outro exemplo. Renato levou em uma viagem 3 calças, que ele chamou aqui de calça 1, calça 2, calça 3. 2 pares de sapato, que chamou de S1 e de S2. Inclusive está aqui, ó, olha, a legenda, modelo de calça, calça 1, calça 2 e calça 3. Modelo de sapato, sapato 1, sapato 2, S1, S2. E ele levou também 4 camisas, ó, 4 camisas. Então, camisa 1, M1, M2, M3, M4. Então, os sapatos, as calças, está usando na legenda C, como são 3, C1, C2, C3, para diferenciar uma da outra. O modelo de sapato são 2, S1 e S2. E o modelo de camisa são 4, M1, M2, M3 e M4. Aí a pergunta é essa aqui, ó. De quantas maneiras distintas ele pode se vestir utilizando uma calça, um par de sapato e uma camisa? Então, quais são os eventos? Primeiro evento, a escolha da calça. Segundo evento, escolha do sapato. Terceiro evento, escolha da camisa. Eu não estou levando em conta cores para dizer, esse não pode ser com esse porque não combina a cor. Não, explorar todas as possibilidades. Então veja só, se ele escolher a calça 1, o sapato 1 e a camisa 1, ele já tem um look, né? Ele já tem um look formado aí que é uma combinação. Então, os eventos são escolhas desses adereços aí, da calça, do sapato e da camisa. De quantas formas diferentes cada um pode ocorrer? A calça pode acontecer de 3 formas diferentes, o sapato de 2 formas diferentes, porque são 2 sapatos, e a camisa de 4 formas diferentes. Então veja só, quando ele escolhe a calça 1, aí ele fica com 2 possibilidades de escolha em relação ao sapato. Ele pode escolher o sapato 1 ou o sapato 2. Se ele escolher o sapato 1, agora o próximo passo é escolher a camisa. Ele pode escolher a camisa 1, pode escolher a camisa 2, a camisa 3 ou a camisa 4. Aí eu vou ficar assim, se ele escolher calça 1, sapato 1, camisa 1, já tem a primeira possibilidade, C1, S1, M1. Aí veja a segunda possibilidade aqui, ó. Segunda combinação, C1, S1 e M2. Quer dizer, camisa 1, calça 1, sapato 1, camisa 2. Então observem como é montado essa árvore de possibilidades aqui, ó. Agora a pergunta é essa, quantas formas diferentes? Então o que eu vou fazer aqui, olha? 3 tipos de calça, 2 tipos de sapato, 4 tipos de camisa. Multiplicando todos eles vai dar 24. Então são 24 combinações diferentes. E a árvore de possibilidade ele me mostra todas essas combinações. E a gente tem um exemplo 2 aqui, ó. Quantos números de 3 algarismos distintos, isso é importante, diferentes, podem formar os algarismos 1, 3, 5, 7 e 9? Então vamos fazer isso aqui lá no quadro. Então eu tenho aqui os algarismos que estão à minha disposição, o 1, o 3, o 5, o 7 e o 9. E ele quer saber quantos números eu posso formar com 3 algarismos desses que estão disponíveis aqui. Aí vem a diferença de 2 coisas que a gente precisa saber muito bem: número e algarismo. Por exemplo, aqui é um número 35. Esse número 35 é formado por 2 algarismos, o 3 e o 5.
Quer dizer, o número é como se fosse uma palavra. O algarismo é como se fosse a letra de uma palavra. Então aqui é um número só, número 35. E tem dois algarismos, que é o 3 e o 5. E aqui eu tenho 2, 3, 4, 5 algarismos, e ele quer saber quantos números de 3 algarismos diferentes eu posso montar. Pessoal, se você for fazer uma árvore de possibilidades, você poderia fazer assim. Primeiro que começa com 1. Se eu escolher 1 no primeiro, quem pode ser o segundo? Pode ser o 3, o 5, o 7 ou o 9. O 3, o 5, o 7 e o 9. Bom, se eu escolher o 1 para primeiro, o 3 para segundo, quem pode ser o terceiro? Pode ser o 3, o 5, o 7 e o 9. Então aqui eu já tenho. Opa, o 3 não, né? O 3 eu já usei, então o 3 não. Então vai ser o 5, o 7 e o 9. E aí eu já tenho uma combinação aqui, olha. Eu já tenho esse 1, 3, 5. Aqui eu tenho 1, 3, 7. E aqui eu tenho 1, 3, 9. Ok? Então aqui já é o primeiro, ó. Olha aí. Agora com 5 aqui, aí ficaria como? Vou trazer mais para baixo aqui. O 5. Então, se eu escolho o 1 como primeiro, o 5 como segundo, quem seria o terceiro? O 3, o 7 e o 9. Aí eu já teria essa combinação aqui, ó. 1, 5, 3, 1, 5, 7, 1, 5, 9. Então eu já teria mais 3 combinações. E assim eu vou explorando. Se eu fosse fazer a árvore de possibilidades, olha como é organizada a coisa. Ela te mostra assim, ó. Olha, 1, 3, aí 5, 7, 9. Olha aqui, ó, 1, 3, 5, 1, 3, 7, 1, 3, 9. Agora aqui, olha, 1, 5, 3, 7, 9. Então, 1, 5, 3, 1, 5, 7. A árvore de possibilidade, ela não te deixa pular uma possibilidade, esquecer uma possibilidade. Ela explora todos. Por isso que é chamado árvore de possibilidades. Ela te dá todas as possibilidades. Mas ele não quer a árvore de possibilidades aqui. Ele está perguntando quantas combinações diferentes eu posso ter. Então, se são 3 algarismos, então vai ser unidade. Aqui não. Aqui vai ser, como, por exemplo, 3 algarismos. 1, 5, 7. Esse é centena, dezena. E aqui o último é unidade. Né? Então é um problema com centena, dezena e unidade. Veja só. Eu tenho à minha disposição 1, 3, 5, 7, 9. Eu tenho 1, 2, 3, 4, tenho 5 números. Então, quais as possibilidades de escolha para primeiro aqui? Eu poderia colocar o 1, o 3, o 5, o 7 ou então o 9. Eu poderia pegar qualquer número desse. Então, eu tenho quantas possibilidades de escolha? Eu tenho 5. Aqui são possibilidades. Então, eu tenho 5 possibilidades de escolha. Esse 5 não é esse 5 aqui não. É 5 possibilidades. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Eu poderia colocar aqui o 1, o 3, o 5, o 7 e o 9. Qualquer um desses números. Então eu tenho 5 opções. Aqui, ó. Quer dizer, esse primeiro evento aqui, ele pode ocorrer de 5 formas diferentes. Aí imagine que o primeiro evento pode ocorrer de 5 formas diferentes. Eu vou escolher o número 7. Só exemplo, escolhi o número 7. Agora, para segundo, ou seja, para a classe das dezenas, quantas possibilidades de escolha eu tenho? Eu não posso mais escolher o 7, por isso que eu tirei ele. Eu tenho 1, 2, 3, eu tenho 4 possibilidades. Aqui, ó. Vou escolher, por exemplo, o 9. Então, eu escolhi o 9. Ah, professor, poderia ser o 5? Claro, poderia ser o 5. E o 1? Poderia ser o 1. Eu vou devolver o 5 para cá e vou pegar o 1 para cá. Poderia ser o 7? Não, porque o 7 eu já escolhi no começo e ele fala que os algarismos são distintos. Beleza. Aí quantas possibilidades eu tenho aqui para a classe da unidade? É o que resta, eu tenho 1, 2, 3, eu tenho 3 possibilidades.
Aí eu escolho o 5, por exemplo. Aqui. Então aqui eu já tenho um exemplo de combinação. O 715 é um exemplo de combinação. De quantas maneiras cada evento está acontecendo? Centena pode acontecer de 5 maneiras diferentes. Dezena pode acontecer de 4 maneiras diferentes. E a unidade de 3 maneiras diferentes. Aí, aplicando o princípio fundamental da contagem, ele diz: cada evento acontece de forma diferente, então é só multiplicar esses eventos entre si. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. Então eu já tenho aqui a quantidade de possibilidades. São 60 combinações diferentes. E aí a gente percebe isso aqui na forma dele fazer. Ele diz assim, ó, o número formado terá 3 ordens, seja, centena, dezena e unidade. Na ordem das dezenas, nós temos 5 possibilidades, porque nós temos 5 números à nossa disposição. Então ele já colocou logo aqui, ó, 5 possibilidades. Como os algarismos devem ser distintos, ou seja, se eu escolher um número para colocar na centena, eu não posso mais colocar ele na dezena, então só me resta 4. E para a unidade só me resta 3. E aí, aplicando o princípio fundamental da contagem, eu multiplico os números entre si. Cada número desse aqui, pessoal, ele está representando para mim a quantidade de possibilidades. Então, na primeira eu tenho 5, na outra, na segunda 4 e na terceira 3. Aí eu multiplico essas possibilidades e eu tenho 60 combinações diferentes. A gente passa aí por exemplo 3. Exemplo 3 ele diz assim: com os algarismos 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, podemos formar quantos números de 4 algarismos? Bom, então aqui, o que eu tenho à disposição? Esses números, esses algarismos aqui, ó. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu tenho 7 algarismos aqui à minha disposição e ele quer saber quantos números de 4 algarismos eu posso formar. Então, são 1, 2, 3, 4 algarismos. Veja que aqui tem uma espécie de uma pegadinha aqui. Eu não chamaria pegadinha, mas é uma situação que requer uma atenção especial. Por exemplo, número 12. Se eu colocar esse zero na frente, faz alguma diferença? Não, continua sendo número 12. Se eu tenho o número 453, aí eu coloco um zero na frente, mudou o número? Não, continua sendo 453. O que isso quer dizer? Que se o primeiro algarismo de um número, de um numeral, for zero, ele não interfere em nada. Então eu não vou usar zero no começo, porque senão eu vou ter esse problema aqui, ó. Aí eu vou lá ver agora a quantidade de possibilidades aqui. Então eu tenho 4 eventos, o primeiro, o segundo, o terceiro e o 4. O primeiro evento pode acontecer de quantas maneiras diferentes? De 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ainda tem um detalhe. Se você observar aqui, ele não fala que os algarismos têm que ser distintos. Então eles podem repetir. Por exemplo, poderia ter o número 4, 4, 4, 4. Sem nenhum problema. Tem 4 algarismos e estou utilizando os números daqui, os algarismos que estão à minha disposição. Então aqui já é uma coisa a mais. Ó. Se ele não falar no problema que os algarismos têm que ser distintos, têm que ser diferentes, eles podem ser repetidos. Aí volta lá. Quantas possibilidades eu tenho para o primeiro algarismo? Eu não posso colocar o zero, mas eu tenho 6 possibilidades. Aqui. As possibilidades, pessoal, o número de possibilidades, eu vou colocar aqui embaixo. E aqui em cima eu vou colocar um exemplo. Tá? Um exemplo, que é uma das possibilidades, né? uma possibilidade de amostra, vamos dizer. Então eu tenho 6 possibilidades aqui na primeira posição, eu vou escolher um número, eu vou escolher o 5. Aqui, ó. Pronto. Quantas possibilidades eu tenho para cá? O 5 tem que sair daqui? Não, porque pode repetir. Então para cá eu tenho quantas possibilidades? Eu tenho 7, porque aqui pode ser 0. Eu tenho 7. Aí continua 7 e aqui continua 7. Tá muito número aí, né?
Bom, agora aplicando o princípio fundamental da contagem, eu vou multiplicar 6 vezes 7 é 7. Multiplicando tudo isso aqui, vamos encontrar 2058. Então, quer dizer, eu posso escrever 2058 números usando esses algarismos aqui. Ó. 2058 números de 4 algarismos, usando esse algarismo aqui. Aí, por exemplo, aqui eu poderia ter esse aqui, ó, sem nenhum problema, 5.555. Ele não falou no problema que não pode repetir. Então veja aqui, ó, a resolução da apostila. O número formado terá 4 ordens, ou seja, unidade de milhar, centena, dezena e unidade. Na ordem das unidades de milhar, ou seja, essa primeira posição aqui, eu tenho 6 possibilidades, pois o zero não pode ocupar essa ordem, ou seja, o zero aqui na frente nós vimos que não interfere no numeral que segue, então nós não vamos utilizar. Aí agora, com os algarismos, como os algarismos podem se repetir, na ordem das centenas, na dezena, das unidades, nós temos 7 possibilidades para cada um. E aí esse evento acontece de 6 maneiras diferentes, esse evento de 7, esse de 7 e esse de 7. Aplicando o princípio fundamental da contagem, multiplicando, vai dar 2058. Com isso a gente encerra a primeira parte do estudo de análise combinatória do princípio fundamental da contagem e na próxima videoaula a gente já entra com fatoriação.